Olá, oi, oi, oi. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Nossa aula número 1 vai começar agora, primeira aula da nossa mentoria. E eu preparei aqui um tema muito importante, que é o tema da nossa base digital. O que você precisa saber, o que você precisa entender para a gente começar, né, com tudo que tem direito, começar mesmo da forma correta. Então a gente tem alguns termos que vocês precisam compreender para que vocês possam ter esse início aí no digital e não restar nenhuma dúvida. Nicho, oferta, público e promessa. O que são essas palavras, o que elas significam? Quem participou da jornada da criação vai estar familiarizado com algumas coisas, mas aqui a gente vai abordar de forma mais profunda, forma mais direta também, tá bom? E aí a gente vai começar agora. Vamos lá. O que é o nicho? Nicho é um segmento de mercado identificado por um grupo de pessoas com um problema. Foca nessa parte do problema. Pense no nível de dor do seu público. É uma dor que resolve com a vitamina C ou resolve com a benzetacil? Porque se for com a vitamina C, é só um incômodo. Aquilo está incomodando aquela pessoa, mas aquela pessoa consegue viver com aquilo. Por exemplo, tem gente que tem vergonha de falar para muitas pessoas, vergonha de falar em público. Isso incomoda ela gostaria de mudar, mas ela consegue viver tranquilamente com essa vergonha de falar em público. Já existem outras pessoas que têm dores bem maiores, como, por exemplo, uma mãe que quer fazer a introdução alimentar do seu filho, mas ela não sabe qual é a melhor maneira de fazer, ela tem medo de fazer algo errado e isso acabar gerando algum acidente, alguma coisa. Então, uma mãe que vai começar a introdução alimentar do seu filho. Qual o tamanho da fruta, qual fruta pode dar, como que tem que cortar. Então, ela quer muito saber isso e ela precisa muito saber disso para que ela possa fazer a introdução alimentar da maneira correta. Isso não é um incômodo. Ela não vai simplesmente passar por cima da introdução alimentar do filho e fazer de qualquer jeito. Ela vai procurar a melhor maneira de fazer. Então, é realmente uma dor. É um problema que ela quer que seja resolvido. Então, o nicho é justamente o que? Você identificar aquele grupo de pessoas, o problema daquele grupo de pessoas, para que você possa trazer a solução, certo? 42% das startups morrem porque ninguém precisa mais delas. Eu vou avançar um slide para a gente ver essa notícia. Isso aqui eu pesquisei no Google. Qual o problema das startups? Falta de necessidade de mercado. De longe, o principal erro das startups ocorreu por seus produtos ou serviços não resolverem nenhum problema real do mercado. Dinheiro, boas ideias e ótima tecnologia não fazem qualquer modelo de negócio ser escalável quando não há real necessidade para que ele exista. Ou seja, você precisa criar um produto para os seus clientes e não procurar clientes para os seus produtos. Você sempre começa primeiro pelo problema para depois você pensar na solução. Às vezes a gente tem uma ideia muito bonita, tipo uma ideia, nossa, que legal seria se eu ensinasse as pessoas a como organizar o seu dia através de post-it. Eu tenho aqui um post-it e eu vou ensinar as pessoas a organizar a rotina delas usando post-it. Gente, isso não é relevante. Enfim, tem muita gente que quer organizar a rotina, sim, mas usar ou não um post-it é irrelevante. E às vezes a gente tem ideias que na nossa mente aquilo ali é a melhor coisa do mundo e depois a gente vai ver, não é. Outra coisa que é importante é que às vezes a gente fica querendo inventar a roda, querendo criar produtos que nunca ninguém criou, que nunca ninguém fez e fazer com que as pessoas comprem. Sendo que, na verdade, é o contrário. Você não tem que criar algo inédito. Você tem que fazer o que as pessoas já estão fazendo. Porque se tem gente fazendo, é porque tem gente comprando. E a gente quer que as pessoas comprem nossos produtos. Só isso. Então, sempre comece primeiro pelo problema. E então pense na solução.
Comece primeiro ofertando um produto para uma base de clientes, ao invés de procurar clientes para um produto que as pessoas nem conhecem ou não saberiam se precisam ou não dele. O trabalho para você criar um produto que nunca existiu, primeiro que eu acho que é muito difícil você criar um produto que nunca existiu, mas o trabalho de você criar um produto que nunca existiu, que as pessoas não conhecem, é o trabalho de fazer com que elas compreendam o que se trata, o que é e por que elas deveriam comprar. É muito grande esse trabalho, não quero que vocês façam isso, ok? Então vamos lá. Quais são os 3 grandes nichos de mercado? Saúde, relacionamento e dinheiro. Então, nesses 3 nichos de mercado, a gente tenta encaixar os milhares de subnichos dentro de um desses nichos maiores. Então vamos lá, no nicho da saúde. Quais são os subnichos da saúde? Emagrecimento, alimentação saudável, alimentação anti-envelhecimento, introdução alimentar, problemas de refluxo, problemas de ronco, dor nas costas, fisioterapeutas que querem mostrar algo importante, fonoaudiólogos, nutricionistas, são várias coisas que envolvem o nicho da saúde. Tem o nicho de relacionamentos, que nem sempre vai ser somente sobre um relacionamento de um homem que deseja conquistar uma mulher e vice-versa, como a gente vê que muitas pessoas no mercado digital vendem muitos produtos assim, mas pode ser sobre como lidar com o divórcio, ou como lidar com filhos adolescentes, como aumentar a autoestima para se relacionar melhor com pessoas, como falar melhor em público para trabalhar com pessoas, como atender melhor um cliente. Tudo isso envolve relacionamento. E dinheiro vai ser sempre a questão de renda extra ou de como você pode criar um modelo de negócio escalável ou qualquer coisa que envolva lucro, né? Então você pode inclusive mesclar os nichos, por exemplo, o nicho de saúde com o nicho de dinheiro. Você tem aí um fisioterapeuta que deseja ensinar outros fisioterapeutas a se relacionarem na internet. Então, você tem o nicho da saúde com o nicho de dinheiro. O que é importante vocês entenderem aqui é que todos os nichos eles convergem entre esses 3 nichos maiores. Então, qualquer coisa que saia disso é muito difícil de vender. Então, a gente tem que sempre buscar encaixar os subnichos dentro de um desses nichos. Eu tenho um produto que é chamado Super Alimentos Kids. São alimentos que são utilizados de forma estratégica para que as mães ensinem os seus filhos a comerem melhor. Então, a gente tem aqui o nicho da saúde sendo utilizado. E eu tenho alguns bônus também em que eu ajudo no relacionamento também da mãe e filho, como buscar fazer a comida juntos, ir ao supermercado juntos, para construir memórias e assim essa criança ela poder crescer lembrando de tudo que os pais ensinaram, né? Então é muito importante fazer essa junção de nichos também, torna o produto bem mais denso. Então, vamos lá. Escolhendo o nicho. Passo a passo. Aqui, gente, vamos começar pensando na possibilidade de você querer criar do zero um produto seu, algo que você gostaria de ensinar para as pessoas, ou algo que você tem, que você é muito bom e você gostaria de transformar isso em um produto, certo? Então, em que assuntos você é bom? Tenta pensar em que assuntos você é bom. Sobre quais assuntos as pessoas te consultam, as pessoas te procuram para falar sobre o quê? Quando elas pensam em você, elas pensam em você e te associam a quê? Sobre o que você gosta de pesquisar na internet? O que você conhece em sua profissão que pode ajudar outros a crescer profissionalmente? E que ideia você tem ou já teve que pode mudar vidas? Qual a sua seção preferida em uma livraria? Então, pense sobre a sua rotina. O que você faz no dia a dia? O que as pessoas te procuram para fazer? O que você se considera bom? O que você sabe fazer? Você tem alguma formação? Você acha que aquilo que você faz como profissão pode ser ensinado para outras pessoas? Pode ser replicado? Pode ser colocado dentro de um produto digital? Quem você é? Você é uma mãe? Você é um pai? Você é um irmão muito dedicado? O que você faz da sua vida que pode ser ensinado para outras pessoas? Todas as vezes nós vamos pensar
em nós mesmos. Por exemplo, pessoas que se casam. Casamento é uma coisa bem complexa. Dizem que o primeiro ano é o melhor, mas na verdade o primeiro ano é o pior de todos. E aí eu facilmente criaria um produto falando sobre como lidar com o primeiro ano de casamento. Sério, gente. Por quê? O primeiro ano do casamento você está conhecendo uma pessoa, vivendo com uma pessoa. Até ontem você estava morando com seus pais, hoje você está morando com uma pessoa que trouxe uma cultura diferente, uma forma diferente de pensar, uma educação diferente. Então, é muito difícil essa fase de adaptação. E eu faria isso por quê? Porque eu sou casada, passei pelo primeiro ano do casamento, já estou indo para o 7º ano, então eu tenho algo para contar. Então, seria algo que talvez eu fizesse, dependendo da análise do mercado, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas pensa em algo que você vive, que você faz, que você acha que ajudaria outras pessoas, certo? Aqui tem um exercício bem prático para você fazer, tá bom? Então eu preciso que vocês façam esse exercício. Então, número 1, faça uma lista com 20 coisas que você sabe fazer. Dessas 20 coisas, mantenha somente as que alguém pagaria para você executar. E, por último, mantenha somente as que você gosta de fazer e de estudar pelos próximos 5 anos. Pensem aí, voltando ao meu exemplo sobre a questão de um produto, sobre como lidar com o primeiro ano do casamento, existem muitas pessoas na internet que falam sobre casamento, né? E têm conseguido um espaço muito grande. Inclusive, aquele pessoal, aquele casal da Igreja Universal. Eu não lembro, eu acho que é Love School, uma coisa assim. Eles têm um programa somente para casais e eles têm livros e são best-sellers, são vendidos aí no Brasil todo e as pessoas pagam para que eles deem conselhos. Então, quando você vê o mínimo de autoridade em alguém, essa pessoa ela pode vender qualquer coisa. Se você não é autoridade em nada, isso não significa que você não possa vender. Existem técnicas que te ajudam a vender, mesmo que as pessoas não conheçam você, certo? Agora, Adriana, eu não sou bem em nada, eu não sou bom em nada, quer dizer. Não sei fazer nada, não gosto de nada, ninguém me reconhece como autoridade em um tema. O que eu faço? Não se desespere, vai dar tudo certo. O único que não consegue aprender alguma coisa é o preguiçoso. Quem disse isso foi o Confúcio. Eu botei a nossa preguicinha aqui porque eu achei ela muito bonitinha. Mas assim, se você não é bom em nada, não sabe fazer nada, você não se considera especialista em nada, você não aprendeu nada na vida, é hora de você aprender. Então você vai escolher um tema que tem muita demanda, vai estudar muito esse tema e vai criar um produto. Então a gente vai aprender a fazer análise de mercado, isso vai te ajudar bastante, ok? Então, vamos falar sobre o mercado, vamos falar onde o nicho se encaixa, como saber se a gente está tendo uma ideia boa, e para isso é necessário a gente conhecer os nossos tipos de público. Primeiramente, a gente vai fazer um funil invertido, onde o nosso público ideal a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Mas primeiro, a gente tem a primeira fase do nível de consciência das pessoas. Tem as pessoas que não sabem que precisam. Por exemplo, essa pessoa ela está na internet, de boa, está mexendo no Instagram dela, e ela não sabe que tem uma necessidade, certo? Ela não sabe que está precisando de alguma coisa, então ela tem um nível de consciência aí quase nulo. Depois, a gente tem uma pessoa que ela sabe que ela está precisando de alguma coisa, mas, aliás, ela precisa de uma coisa, mas ela não sabe que está precisando. Então, assim, ela está precisando melhorar o estilo de vida dela, porque ela está com as taxas todas alteradas. Ela precisa melhorar, mas ela não sabe disso. Ela não fez um exame, ela não foi buscar fazer um check-up. Então, é uma pessoa que precisa, mas ela não sabe que precisa, certo? Outro nível de pessoa é a pessoa que precisa, ela sabe que está precisando, mas ela está procrastinando. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é obesa, ela sabe que está obesa, mas ela está procrastinando mudar o estilo de vida dela. Essa aqui ela já tem mais consciência, é um público que a gente já começa a alcançar. O nosso público ideal é o público que sabe o que está precisando e está procurando uma solução.
Ou seja, essa pessoa está lá no Google buscando termos ou como fazer, o que fazer para determinada coisa, e é esse público que a gente vai alcançar, certo? Esse é o público que tem consciência. Se estão buscando, existe uma consciência de que existe um problema. E esse é o nosso público ideal para vender o nosso produto que vai ser perpétuo. Adriano, o que é um produto perpétuo? É um produto que sempre que a pessoa quiser ir procurar, ele vai estar disponível, certo? Porque às vezes a gente vê pessoas no marketing fazendo lançamentos de produtos. Por exemplo, eu vou fazer aqui um evento e esse evento vai captar pessoas para o meu evento gratuito. Em seguida, eu vou fazer uma oferta no final do evento e as pessoas vão comprar nesse dia que eu abrir o carrinho. 3 dias depois eu vou fechar o carrinho e ninguém compra mais de mim, a não ser que eu faça outro lançamento. Esse não é o modelo que a gente procura. Por quê? Porque a gente quer vender todos os dias. A nossa mentoria é o quê? Mentoria 365, ou seja, é 365 dias de vendas, é vender o ano inteiro. Então, o nosso produto vai ficar sendo vendido de forma perpétua. Aqui a gente tem o nosso público que precisa, sabe que precisa e está procurando solução. É por isso que nós pesquisamos o que as pessoas buscam nos mecanismos de pesquisa, para a gente saber o que a galera tá querendo, o que quer, o que eles querem, na verdade. Querem saber de quê, sobre o que, quando e como. Vamos buscar isso no Google Trends, nas ferramentas que a gente tem disponível para descobrir isso, certo? Então, vamos lá. Uma vez que você vai fazer a sua pesquisa, você vai fazer uma lista das dores do público que você sabe resolver ou que você já buscou uma solução para elas, certo? Então, vamos lá. Uma mãe que quer fazer a introdução alimentar. Qual é a dor dessa mãe? A gente já falou sobre isso. Deixa eu ajeitar aqui meu fone. A gente falou sobre isso. Ela tem medo de cortar a fruta errado, isso causar um engasgo na criança. Ela não sabe se pode dar todas as frutas. Por exemplo, eu não sabia que não podia dar água de coco para um bebê até o 1º ano de idade. Eu achava que a água de coco era tranquila. Não pode, água de coco só depois de 1 ano, se eu não estiver enganada. Mas existem alimentos que as crianças que estão começando a sua introdução alimentar aos 6 meses de idade não podem comer. Então, assim, a mãe sabe disso? Não, tem mãe que não sabe. Então, ela quer aprender, ela quer saber. E aí, qual é as frutas que eu posso dar? Quais são os alimentos? Qual a forma de ofertar esse alimento? Então, são dores. E aí, a gente precisa entender que essas dores, elas precisam ser resolvidas. Então, faça uma lista do público, das dores do seu público que você sabe resolver ou que você pesquisou e encontrou soluções para essas dores. Em cada problema que sabe resolver, fazer uma análise com as ferramentas de palavras-chave do Google. Anotar as palavras mais relevantes para o seu mercado, ver ideias de campanhas e ideias de anúncio. Isso aqui a gente vai fazer juntos no nosso encontro ao vivo, certo? Fazer uma pesquisa no Google e entender as buscas relacionadas ao seu curso e ao seu nicho. Isso aqui, uma vez que você já definiu o nicho, uma vez que você já definiu que existe um problema, existe uma dor de um público, então você vai entender a viabilidade desse negócio e documentar todas as palavras em um único lugar. Pode ser um bloco de notas, pode ser uma planilha, pode ser um perfil no Trello, pode ser até no seu celular, contanto que você tenha isso de forma acessível, ok? Fazer uma pesquisa no YouTube e entender se tem canais e vídeos sobre o assunto. Então, você vai pegar pesquisas relacionadas, vai organizar por número de views e vai analisar todas as oportunidades. E vai entrar também na Amazon para ver se tem algum livro que é best-seller e que seja do mesmo assunto que você fala. Você vai buscar nos mais vendidos. Adriana, eu escolhi o nicho X. Eu sei que no nicho X o público tem a dor A, B, C e D. A, B, C e D, e agora eu vou buscar alguns termos e palavras-chave nos livros mais vendidos da Amazon e também na pesquisa do mercado dentro da Hotmart. Vou fazer tudo isso com vocês à noite no nosso encontro ao vivo. Então você vai no mercado, vai colocar alguns filtros e você vai buscar nos produtos mais quentes, nos produtos mais queridos, certo?
criando ofertas que vendem. Então vamos lá. Uma vez que você já identificou o seu nicho, uma vez que você já identificou a dor do seu público e você já viu que existe mercado, existe demanda, existe busca, existem já produtos falando sobre isso, a gente vai falar sobre a nossa oferta. O que é a oferta? É como eu vou apresentar este produto para o meu possível comprador, certo? Então, dentro da oferta, você tem várias partes. Então, você tem o antes, o durante e o depois. No antes, você vai trazer para essa pessoa detalhes importantes que ela precisa saber e que vão ajudar ela a compreender a necessidade dela, a reforçar a necessidade e saber por que ela precisa desse produto. Então, vamos lá. Começa com a tomada de atenção. Essa tomada de atenção é quando você chama a atenção dessa pessoa com algo, com algum tipo de gatilho. Por exemplo, eu tenho um produto de concurso público, eu estou vendendo para um concurso que ainda não saiu o edital, certo? Esse edital só vai sair lá pelo mês de agosto, mas eu já estou vendendo porque é um concurso que vai ter muitas pessoas procurando e realmente já tem gente que está buscando estudar com antecedência. Como que eu chamaria a atenção desse público? Lembrando, o edital só vai sair em agosto. Então, o que eu diria para essa pessoa? Eu chamaria a atenção dela dizendo o seguinte: se o edital saísse hoje, você estaria preparado? Então, a pessoa começa a pensar, esse edital pode sair a qualquer momento. Eu não estou pronto para fazer essa prova, preciso agora mesmo estudar. E aí eu faço a minha promessa para ela. Eu digo para ela que ela e o melhor material de revisão do Brasil é igual à aprovação garantida. Então, eu estou dizendo que se ela se unir ao meu método, ela vai ser aprovada. É uma promessa que eu estou fazendo. Eu gero autoridade quando eu tenho como provar que o meu método funciona. Não precisa nem eu mostrar meu rosto. Eu vendi 1 ano a materiais para concurso público sem mostrar meu rosto. E eu gerei autoridade utilizando os fatos do próprio Google. Então, eu pegava algumas notícias que falavam sobre o meu método e dizia: estudantes dos Estados Unidos utilizam o método X para serem aprovados em qualquer prova. E lá tinha essa notícia falando sobre os estudantes americanos que utilizam essa técnica de estudos e tem bastante resultado. Então, eu mostro a autoridade no meu método. Provas, conforme eu fui começando a vender, eu fui colocando lá alguns depoimentos que provavam que pessoas compravam da gente e tinham resultados. E aí, eu entro na parte da contra-objeção, como a pessoa vai pensar: tá, mas esse acesso é por um aplicativo. E se eu não souber usar o aplicativo? Aí eu ofertava para ela um manual de instruções onde ela poderia baixar o aplicativo que teria, além do manual, o suporte individualizado no WhatsApp para que ela pudesse utilizar e qualquer dúvida ela poderia chamar no WhatsApp. E em seguida um conteúdo educacional. Eu comecei a mostrar quais eram os benefícios do produto, quais eram, como é que eu posso falar? Aqui no conteúdo educacional eu utilizei, foram 4 fases de um estudo, 4 fases de um artigo científico sobre o método de estudos que eu vendi, que no caso eram flashcards de revisão. E eu explicava para as pessoas, de acordo com esse estudo científico, quais eram os benefícios desse método para os estudantes. Então, eu eduquei o meu público sobre a utilização de flashcards. Então, isso aqui, eu estou fazendo uma espécie de preparação do campo para que essa pessoa compre de mim. Então, eu já chamei a atenção dela, fiz uma promessa para ela de algo que ela vai receber. Eu mostrei que isso é um método comprovado, eu tenho provas de que isso é comprovado e eu destruí a primeira e maior objeção.
certo? Em seguida, nós temos o durante. Eu vou revelar o meu método, eu vou falar para ela, ó, o meu método é flashcards de revisão para concurso público. Dentro dele você tem mais de 2.000 flashcards, ou seja, tem um conteúdo do produto. Dentro dele você tem mais de 2.000 cards disponíveis para você utilizar por 6 meses. E esses 2.000 flashcards deveriam custar R$ 157. Eu faço aqui uma alavancagem do meu preço. Ele deveria custar R$ 157. Você tem uma garantia de 7 dias para estar comprando. Se você não quiser, não gostar do produto ou não conseguiu se adaptar, você pode receber o seu dinheiro de volta sem nenhum questionamento. Mas eu preciso te falar que esse produto de R$ 157, você vai receber como bônus resumos dos temas mais cobrados pelas bancas, uma análise da banca e 500 questões para você treinar. E a melhor parte é que eu não vou cobrar de você 157 pelos flashcards e também não vou cobrar pelos bônus. Você vai receber tudo isso por apenas R$ 77. E no final a gente tem o nosso CTA, que significa Call to Action, onde essa pessoa vai ser chamada para tomar uma ação. Então, quando eu digo para ela que tudo isso que eu estou ofertando vai custar apenas R$ 77, eu já deixo embaixo um botão de compra. Ou seja, tá lá, comprar agora ou quero ser aprovado o quanto antes. A gente usa alguma palavra que possa também chamar a atenção dela para que ela tome logo uma atitude. E o depois, onde eu tenho ainda na minha estrutura da minha oferta, eu tenho outras contra-objeções, por exemplo, e se eu não conseguir me adaptar ao produto, ou esse produto tem PDF, será que esse aplicativo vai ser usado, vou conseguir baixar o aplicativo no meu celular? Por exemplo, pessoas que utilizam iPhone não conseguem baixar o aplicativo, e aí a gente teve que pensar numa possibilidade para essas pessoas usarem esse aplicativo sem precisar ter que pagar uma taxa a mais para utilizar pela Apple Store, né? E aí a gente conseguiu driblar essa situação e quebrou mais uma objeção. E aí a gente tem o bônus carta na manga, é quando a gente tem mais um bônus que faz aquela pessoa pensar e dizer assim, é isso que eu preciso. Então, a gente oferta mais um bônus, no caso que a gente estava ofertando a possibilidade dessa pessoa utilizar o Anki pelo Google mesmo, né? O Anki é o aplicativozinho dos flashcards, utilizar pelo Google e nós mesmos fazermos a sincronização dessa pessoa, onde a gente promete que ela vai conseguir sim utilizar, mas essa oferta está esgotando. A gente coloca uma necessidade de urgência, uma necessidade de escassez. Todas as vezes que a gente pensar nas nossas ofertas, a gente não pode deixar essa pessoa com tempo livre para ficar pensando se quer ou não. Ela tem que se sentir na urgência realmente. Lembrem sempre que venda é estratégia, certo? Então você vai sempre pensar, poxa, se eu deixar essa oferta aberta aqui até 2025, essa pessoa não compra hoje e eu preciso que ela compre hoje de mim. Então você vai colocar aí uma urgência, uma escassez e pode ser inclusive através do bônus, por exemplo. Olha, você comprando hoje, você recebe o bônus X, mas esse bônus vai se esgotar. Se você não comprar hoje, você perde. E realmente você pode colocar, sim, um bônus limitado para as primeiras 50 pessoas que comprarem, recebem aquele bônus. Quem comprar depois não recebe. E no final você colocar mais uma chamada para ação, mais um botão de compra. Então, falando da tomada de atenção, a gente vai fazer uma identificação do nosso avatar nas 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Ele deseja ou precisa de algo profundamente, ou como ele deseja, ele anseia se sentir, ou quais são as crenças que ele tem. Então, quando eu vou chamar a atenção do meu avatar, eu tenho que buscar trazer para essa pessoa as necessidades dela, como ela deseja se sentir, pegar o problema dela e trazer à tona. Então, quando eu falei lá sobre, olha, se o edital saísse hoje, você estaria preparado? Como é que ela quer se sentir em relação a esse concurso? Ela quer se sentir preparada? Mas se o edital saísse, será que ela se sentiria preparada para fazer essa prova? Daqui a 1 mês, 2 meses?
E aí a gente vai trabalhando nessa tomada de atenção, identificando quais são as necessidades, o que essa pessoa precisa, o que ela anseia, o que ela acredita. Por exemplo, em relação à alimentação infantil, como é que eu chamo a atenção de um pai ou de uma mãe? Por exemplo, eu colocaria, você prefere, o que você prefere? Se preocupar com a alimentação do seu filho hoje ou comprar remédios amanhã? Então, você está trazendo a atenção dessa pessoa para um sentimento, uma necessidade dela. Será que essa mãe, esse pai, querem ficar comprando remédios lá na frente, cuidando dos filhos doentes? Não. Então, ou seja, elas estão sendo convidadas a fazer algo agora. Tomada de atenção pode utilizar o gatilho da curiosidade. Usar após um grande benefício, usar após uma prova, usar após a identificação de um problema. Então, aqui, a gente vai falar sobre isso na prática logo mais à noite, no nosso encontro ao vivo, mas geralmente, quando você gera uma curiosidade no seu público, isso atrai ele rapidamente também. Por exemplo, revelado o grande método que vai ajudar mulheres a parecerem mais jovens utilizando apenas alimentos X, Y e Z. Um exemplo. Então, assim, foi revelado um grande método. Nossa, que método será esse? Eu estou curiosa para saber. E tem um benefício nisso, né? Eu vou rejuvenescer com esses alimentos. E aí, que alimentos são esses? Tudo mais. Então, eu estou aqui falando sobre uma curiosidade, de um grande benefício que ela vai receber. Certo? E as promessas são justamente parte do nosso antes. E ela também está aqui no depois. O que é a promessa? É aquilo que eu estou entregando para o meu público. Existem vários tipos de promessas, certo? Mas essas promessas, quanto mais específicas, quanto mais fortes, mais elas vendem. Por isso que eu falo, gente, que não é em si o produto, é aquilo que você diz do produto que vai vender. O que esse produto vai entregar para a pessoa? O produto pode não ser a melhor coisa do mundo, mas quando ele tem uma boa promessa, ele vende. Então, vamos lá. Quais são os tipos de promessas? Primeiro, promessa específica. Perca X quilos em Y dias. Ganhe de X em Y dias. Crie X em Y dias. Ou seja, crie 30 posts para as redes sociais em um dia. Um exemplo. Aí você... Tem gente que vende isso, inclusive. Aí a gente também tem ganhe de 50 a 150 reais em 2 dias, perca 5 quilos em 30 dias. Então, são promessas específicas. Eu tenho um benefício e tenho ali um... Como é que eu posso falar? Eu tenho um benefício e tenho algo que... Eu tenho um prazo, pronto. Um exemplo, eu tenho um benefício e tenho um prazo. Então, isso se torna específico. Tem as promessas que são chamadas de promessas rápidas. Ou seja, perca X quilos com apenas 5 minutos de exercício por dia. Existem aí exercícios que você faz 5 minutinhos por dia e já ajudam a perder peso. Crie X com Y hora por dia. Ou seja, você vai dizer, a pessoa pode criar marmitas para 20 dias, gastando apenas 2 horas ou gastando apenas um dia. Depende aí de como você vai fazer essa promessa. Eu já vi pessoas vendendo um produto de marmita exatamente com essa promessa. Cozinho para o mês inteiro em apenas 2 horas. Achei bem interessante. Promessas facilitadas. Perca... Promessas facilitadas. Por exemplo, ganhe X sem precisar fazer algo demorado ou complicado, né? Então, você vai pensar em algo demorado ou complicado, que a pessoa pode... ou algo difícil, né? Então, crie X sem precisar. Ou seja, o que eu posso prometer aqui em relação ao meu nicho e a vocês? Crie um produto digital lucrativo sem precisar aparecer. Não é isso? Não é interessante? Ou seja, eu
passei um ano vendendo meus produtos digitais, não aparecia para ninguém. Ninguém sabia que era eu, ninguém sabia o que eu estava fazendo. Acho que o pessoal pensava que eu estava morrendo em algum lugar. E eu estava faturando com produtos digitais, sem precisar mostrar minha cara, sem precisar aparecer. Isso foi uma coisa muito boa que eu fiz na minha vida e vocês vão fazer também, certo? Então, crie promessas facilitadas também, é um tipo. Definitivas. Ganhe um salário mínimo todos os meses. E você pode até criar uma especificidade aqui. Ganhe um salário mínimo todos os meses, sem precisar sair de casa. Crie X e nunca mais se preocupe com algo que atrapalhe o seu avatar. Ou seja, você pode criar uma rotina alimentar para o seu filho e nunca mais se preocupe com anemia ou falta de ferro ou qualquer outra coisa que possa vir aí acompanhado de uma rotina alimentar ruim para uma criança. Promessas imaginadas. Essa aqui é o que eu utilizei com o meu produto de concurso. Você mais os melhores flashcards do Brasil igual aprovação garantida. Então eu faço ela imaginar a aprovação dela utilizando o meu método. Então você vai ser aprovado ou você vai se sentir preparado. Você vai dar adeus aos chutes na hora da prova. Você vai trocar então você vai trocar algo que o avatar não quer por algo que ele quer. Diga adeus às reprovações e assine o seu nome no diário oficial, algo assim. Então você vai fazer com que esse Então você vai fazer com que essa pessoa sonhe, imagine e queira esse produto, porque você está fazendo ela imaginar uma coisa muito boa, um mundo realmente ideal. E é isso, gente. Nicho, oferta, público, promessa. Isso aqui é a nossa base. A gente vai aprofundar isso durante o nosso encontro ao vivo. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre gatilhos para chamar atenção no nosso encontro ao vivo. O encontro fica gravado, mas você perde a oportunidade de perguntar se você não participar. Então, eu preciso que todos participem, certo? Hoje à noite, nosso encontro, hoje, dia 2 de maio, à noite, nós vamos decidir o melhor horário no nosso grupo do WhatsApp, ok? Façam esse exercício que eu passei para vocês sobre isso aqui, caso vocês queiram criar um produto de vocês com conhecimento de vocês. Se não, você vai fazer o exercíciozinho de fazer pesquisas. Então você vai pegar, identificar um nicho, dentro daqueles grandes nichos, você pode pesquisar no Google subnichos da área da saúde e você pode pesquisar subnichos da área da saúde e em seguida você vai fazer esse exercício. Você vai buscar, por exemplo, palavras-chave no Google, pesquisar no Google as buscas relacionadas, pesquisa no YouTube, pesquisa na Amazon e no Hotmart também. Se você tiver paciência aí, cria conta na Hotmart e entra lá em mercado e dá uma pesquisada, certo? No mais, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês nessa aula número 1. São conceitos importantes e a gente vai aprofundar eles durante o nosso encontro. Então, assistam a aula, voltem o que vocês precisarem voltar, anotem todas as dúvidas e até mais. Tchau, tchau.